Olá, eu sou Priscila Malavolta, especialista em desenvolvimento pessoal, analista em Enneagrama, coach emocional. Eu ajudo você a entender as suas escolhas e como priorizar o que mais faz sentido para você na sua vida. Hoje nós vamos falar com a Alane Pinheiro e o Fábio Abreu, que são cofundadores do Zanshin Defesa Pessoal para Mulheres. Quando você está preparado e fortalecido, vem cá com a gente participar desse bate-papo que vai ser fundamental para vocês que já passaram por algum tipo de violência e como você pode se defender. Já chamo as pessoas para você fazer também o compartilhamento da informação. Quanto mais pessoas estiverem informadas, menos violência, menos desafios as pessoas vão passar. Então, a gente pode, como cidadão, ajudar uns aos outros. Vamos lá, aqui só estou esperando o pessoal entrar. Oi, Tânia. Aí, legal. Boa. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem. Dá para ouvir certinho aí, Alane? Sim. Legal, boa. Bom, primeiro eu quero agradecer imensamente você, o Fábio, pela oportunidade de estarmos aqui falando para mais pessoas sobre a defesa pessoal. Eu acho que esse é um tema que nunca esteve tão em evidência, né? E a gente tem dados e informações que podem ajudar a desmistificar o papel da mulher na sociedade, certo? Correto. Alane, Boa eu tarde. quero que você se presente aí, por favor, com quem a gente está falando, para as pessoas entenderem o porquê dessa força toda. Primeiro eu quero dar boa tarde para você e para o pessoal que está entrando aí, devagar, mas está chegando. Estou vendo aí um pessoal já lá do Rebouças entrando, muito legal. E quero agradecer por esse convite, dizer que me senti assim, muito honrada por você, dentre tantas pessoas, né, com um currículo maravilhoso que você tem entrevistado e chamado para essas lives, que na medida do possível eu tenho acompanhado, você ter lembrado de mim. Então, assim, quero agradecer por isso, que infelizmente esse tema realmente, né, é um tema que se tornou super relevante na nossa sociedade. E eu vou apresentar para quem não me conhece, meu nome é Alane Pinheiro, e eu tenho um histórico aí de atleta, né, de algumas décadas atrás. Mas, enfim, eu disputei, sempre treinei a minha vida toda, sempre estive ligada ao esporte. E eu vim originalmente do Muay Thai, que eu pratico há muitos anos. Então, eu fui pentacampeã carioca de Muay Thai e fui tricampeã carioca de Jiu-Jitsu. E hoje, né, já coisa de quase 2 anos, estou engateando aí no Karatê. Nossa! Alane, para as pessoas, assim, vai chegar mais um monte de gente, a gente já está convidando aqui mais pessoas, mas eu quero que você fale como surgiu esse projeto do Zanshin. A partir de que Então, momento que você teve a sacada junto com o Fábio para vocês desenvolverem esse projeto que hoje aí já abraçou muitas pessoas, né? Porque ao invés vamos também desmistificar o que é defesa pessoal, né? Porque as pessoas dizem o que é uma arte marcial, que é só porrada, a defesa pessoal, que é uma agressão em si. Eu gostaria que você, como já foi uma atleta aí de várias décadas, isso é importante também, que você desmistifique para as pessoas
o que é a defesa pessoal e o porquê da gente precisar desse artifício, né? Dessa ferramenta. Isso. O start, assim, para vir com esse projeto do Zanchin, ele se deu de uma forma totalmente inesperada e despretensiosa, né? Eu conheci o Fábio, que é sensei de karatê, e aí comecei a acompanhar muito o trabalho dele ali de perto, e aí ele foi e organizou uma clínica de defesa pessoal, que foi aberta, isso no início de 2018. Essa clínica, ela estava aberta para todas as faixas etárias e sexos, podia, né, ambos os sexos e de crianças a adultos. E ali já, tanto eu quanto as participantes perceberam que as mulheres estavam com uma necessidade de ter uma coisa mais voltada para elas. E aí a gente, na verdade ele, né, na época, ficou com isso, essa missão de desenvolver uma clínica só de defesa pessoal feminina. E aí, num segundo momento, veio essa clínica de defesa pessoal feminina e ele pediu, né, a minha opinião, a minha ajuda e tudo mais. E aí, como ele já tinha, né, a pessoa, o sensei, que, na verdade, os senseis, né, que foi aquela que foi o sensei Leandro, o sensei Penink, né, ambos do Karatê, e tivemos aí o sensei Gurumi, que é do judô, né, que entrou com a parte do chão, que é professor de judô também da Secretaria de Esportes, da aula lá no Dário Coutinho. E aí, então, a mim, né, coube a parte que eu falei assim, poxa, eu queria fazer uma coisa mais completa, porque as mulheres estão muito carentes, né, de um espaço, de ter mais informações sobre seus direitos, sobre os vários tipos de violência, né, que são cometidos contra as mulheres. Queria que não fosse só uma coisa, assim, física, queria que a gente pudesse trocar uma conversa, até para a gente entender, né, o que essa mulher que chegou ali, ela realmente está buscando, o que ela está precisando. Então, eu sou amiga da Júlia, que é psicóloga e uma das gestoras da ONG Ela. E aí eu fui e conversei com a Júlia, falei sobre isso e, óbvio, ela ficou super, né, animada e muito solícita sempre, todas as vezes que a gente precisa trocar figurinha, todas elas, né, a Thaís, Flávia, todas são sempre muito solícitas. E aí a gente se encontrou, eu, Fábio e Júlia, numa padoca, bem, né, uma coisa bem paulistana, e fomos trocar ideia para entender qual eram as maiores reclamações no sentido de como que estava se dando essa violência a essas mulheres, aqui as mulheres estavam procurando a ONG Ela, o que mais elas, né, elas sentiam que era necessário, como é que estavam sendo essas violências, estava sendo no ambiente doméstico, estava sendo na rua, para a gente entender e montar uma coisa mais bacana. E aí você até participou, né? A gente fez uma roda bem legal, e ali teve a presença da Thaís Périco, que também é gestora da ONG Ela, e é advogada, ativista, e fica, né? Todo mundo é muito bom. E ali ela explicou que estava tendo várias mudanças na lei, né, dizendo o que, que era assédio, importunação. Então, assim, foi muito importante ter uma advogada especialista nisso, né, nos direitos das mulheres, e a psicóloga. E ali a gente viu que o buraco acabava sendo bem mais embaixo. E aí, como a gente foi para a parte prática, quem fez dupla comigo foi a Val, que a gente tem mais ou menos o mesmo naipe, né, a mesma altura, o mesmo corpo, e mesmo assim, como ela vinha de uma luta, né, que é o karatê, que é em pé, quando foi para a parte do chão, eu percebi que embora a gente tivesse a mesma força física, estava tendo muita dificuldade. E eu percebi que não era só ela, era uma dificuldade, porque essa clínica, né, vale lembrar que é aberta para todas as mulheres, independente do seu histórico de atividade física, históricos na luta, para quem nunca fez nada. Então, assim, deveria ser uma coisa que fosse fácil para todas, independente do tamanho, do peso, que é o que a gente sempre fala. E ali eu percebi que não estava acontecendo dessa maneira. Então, o meu olhar é muito mais crítico, até por conta da minha experiência de muitos anos de academia, e também na época que assim, ainda hoje é assim, mas muito menos. Então, assim, praticamente não tinha mulheres nenhuma. Então, eu treinei muito com homem, que faz a gente ficar mais casca grossa, né? A Priscila também passa por isso lá no Karatê. Então, a gente que vai treinar uma luta, a gente acaba por falta, né, de adesão das mulheres, treinando com o homem, o que é legal, que faz a gente ficar realmente mais casca grossa, mais forte. Então, eu percebi ali, né, com esse meu olhar mais crítico, de que não estava funcionando e comecei a questionar, chamei depois o Fábio, né, e falei, não, vamos ver o que, que aconteceu, por que, que tantas mulheres tiveram dificuldade com coisas que precisavam de mais técnica ou mais força. E aí ficou claro para mim que quando essa clínica, uma defesa pessoal ela é montada por dois homens,
é diferente, porque assim, os dois homens, eles são normalmente do mesmo tamanho, eles vão ter a mesma força. Então, a gente está falando de agressão contra as mulheres, né? Agressão, violência contra as mulheres. Então, quando a gente está falando isso, e até assim, né? No curso, às vezes, chegou uma outra perdida, caída de paraquedas, querendo se defender de outras mulheres. Eu falei assim, aqui meu objetivo não é ensinar você a ter, né, você tem problema com a sua vizinha, isso é outra questão. Estou falando aqui de outro tipo de violência. Então, assim, na teoria, não, na teoria não, né? Na prática, realmente, os homens eles vão acabar sendo, na grande maioria dos casos, maiores e mais fortes do que as mulheres. Então, as mulheres elas vão obter vantagem com desequilíbrio, vão obter vantagem com alavancas, com torções e com esportes muito frágeis. Então, assim, não adianta um homem, um outro homem querer te ensinar uma técnica para uma mulher, onde ela vai precisar de força demais. Ela não vai ter mais força do que o agressor dela. Infelizmente, essa mulher ela é mais fraca. Então, não estava funcionando porque a mulher é mais fraca fisicamente que o homem. Então, eu falei, então eu fui, repassei o curso todo com o Fábio, fui tirando tudo aquilo que eu via que ou precisava de muita força ou muita técnica, porque eu não queria que fosse assim. Eu queria que fosse uma coisa muito simples e eficaz e que qualquer mulher, independente da idade dela, independente da condição física, ela pudesse executar e ter êxito naquilo. Então, daí, eu com o meu conhecimento e o Fábio com o conhecimento dele, começamos a fazer várias alterações e a gente ficou meses ali, né, imersos nisso, treinando sempre depois das aulas dele. E aí eu fui vendo que aí e aí foi quando a gente foi buscar ajuda com o Wilson, que é um sensei de Taekwondo, que dá aula lá também na Zona Noroeste, para ele estar passando com a gente as torções, aquelas coisas gostosinhas, né, que você vê lá naquela parte. Ai, parece que não está fazendo nada, mas já quebrou um dedinho, já quebrou um cotovelo. Então a gente foi buscar ajuda com o Wilson e novamente buscamos também o Sensei Joelmi na parte do chão, no judô, para o negócio ficar bem redondo. Então, só quando, depois de tentar tudo exaustivamente, inúmeras vezes, e ver que realmente dava para qualquer mulher fazer, a gente fechou como seria esse módulo. Então assim, o start para fazer o projeto Zanshin, que na verdade, quando ele começou assim, ele ainda não era um projeto, ia ser mais uma clínica. E a partir dessa clínica, na verdade, na clínica onde ela participou, aí já teve uma visibilidade muito grande, né, por conta da ONG. E aí a Diná, né, que é a coordenadora lá da Com Mulher, procurou o Fábio para falar do que ficou sabendo do curso, que já estava há muitos e muitos anos procurando professores que dominassem essa técnica de defesa pessoal feminina e tal. E se a gente aceitava fazer isso no Dia das Mulheres. E a gente, obviamente, né, o meu de cabeça em tudo que é desse assunto, falei sim. E daí veio esse processo todo para mim. Eu só vou comprar uma clínica, ia fazer essa parceria no desenvolvimento com mulheres de pronto, só que foi disponibilizado 30 vagas, e aí, na primeira hora de inscrição, já tinham 300 e poucas mulheres inscritas. E aí a Diná voltou a chamar a gente, estava muito conversar com a gente, foi até lá o Rebouças, e a gente já viu que será que vão cancelar, vão adiar? E aí ela falou assim, olha, eu não sei o que faço, porque eu sei que eles fizeram 30 alunas, mas tem 300 e pouco. E aí, como é que faz que eu não consigo dizer não para essas mulheres? A gente também disse, a gente também não consegue dizer não para essas mulheres, e o que era para ser uma clínica virado 9, 8 ou 9, né? E agora ia ter mais duas agora nesse mês de maio. Seria até um diferencial, seria a inclusão das mulheres deficientes, das cadeirantes, a deficiente visual, deficiente auditiva, mas por conta da pandemia, uma coisa que provavelmente vai ficar para o segundo semestre, assim, espero, né? Verdade. E aí, eu me lembro dessa primeira clínica, né, onde tivemos aí os 3 senseis, né, aplicando que, se não me engano, foi o sensei Jomir, que falou assim, olha, eu fico até envergonhado de ensinar, eu como homem, ensinar para as mulheres a como se defender de homens, né? E isso tocou bastante tanto aos professores, né, que estavam lá, quanto a nós, mulheres. A maior parte das vezes, em combate, né, como você falou, o homem, a estrutura física dele é diferente da estrutura física da mulher.
E aí você, como uma atleta, né, que você foi atleta durante muito tempo, e aí a gente sabe que existem diversas técnicas específicas para você se libertar de algum tipo de... Opa, desculpa aí, eu voltei. Para você se libertar das amarras, né, das pegadas, né, dentro das lutas, das artes marciais, a gente fala as pegadas, né? Qual é a vantagem, por exemplo, que você vê da mulher saber fazer uma saída? Porque a violência, quando a gente começa a entrar nesse âmbito da agressão física, ele é um dos últimos patamares de uma agressão verbal, de uma provocação. Ele é uma situação que começa dentro de casa ou até na rua, mas a maior parte das vezes é feito por uma pessoa numa relação íntima, né? Eu gostaria que você falasse assim, como que as mulheres podem ter as percepções de que não precisa chegar em vias de fato a uma agressão física para você entender que você já está sendo agredida. Sim. É uma coisa que a gente sempre fala, né? Porque assim, esse workshop que virou o Zantin, que só finalizando, que eu acho que eu não finalizei, que eu estava falando antes, o que era para ser uma clínica só acabou virando 8 ou 9, e no final, você, né, participou acho que umas 4 ou 5 vezes, se eu não me engano. E no final você percebe, né, que aquelas mulheres todas, elas ficam assim muito animadas e ficam querendo saber onde a gente dá aula, onde encontra esse curso. E aí a gente começou a ver uma coisa que a gente nem pensou em fazer paralela ao nosso trabalho, a gente começou a ver a necessidade de começar a pensar em alguma coisa a esse respeito. Então daí que veio o projeto Justinta, a gente viu a necessidade dessas mulheres em terem esse tipo de orientação. E quando a gente também começa esse workshop é um workshop, né, que tem uma duração de 5 horas, então a gente sempre começa com uma roda de conversa, onde ali a gente vai justamente falar o quê? Desmitificar o que é defesa pessoal e dizer, pegar aqui a minha colinha, né, que o nosso objetivo ali é desmistificar, né, o que é o conceito de defesa pessoal, o que é defesa pessoal propriamente dita, porque as pessoas, que assim, pra gente que vem da luta, da arte marcial, pra gente parece uma coisa muito óbvia, mas quando é uma mulher, uma pessoa que nunca teve acesso a isso, para ela e para as outras pessoas leigas, assim, né, da luta, da arte marcial, também não sabe. Então, assim, muita gente acha, né, que treina para incitar a violência, para você virar uma brigona, encarar todo mundo, chamar todo mundo pra luvinha. E é justamente o contrário, né? Eu acho que quem treina, ele acaba exercendo muito o autocontrole, né? Em todas as áreas da sua vida, você passa a ser uma pessoa muito mais centrada. Então, assim, quando a gente, nesse primeiro momento, a gente senta ali, todas as mulheres vamos conversar, que elas acham que já vão chegar e, né, e já ir para a parte física, então a gente desmistifica dizendo o quê? Que defesa pessoal, ela já começa, independente de ser a defesa pessoal feminina, a defesa pessoal como um todo, ela começa com você, antes de você sair de casa. Então ela começa quando você já planeja, né? Onde você. A rota que você vai fazer quando você sai de casa. É você, quando descer do carro, descer do transporte público, já com a chave da sua residência na mão, para você não ficar no portão procurando ali na bolsa a chave. Porque os agressores, eles, todos, né, eles são o quê? Covarde. Então ele sempre vai estar esperando um momento de fraqueza dessa mulher. Quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente pode dividir essa violência em dois grandes grupos, que é o que você falou. A violência doméstica, que é a que acontece dentro de casa, ela pode ser cometida por um companheiro ou qualquer pessoa da família, ou também ex-companheiro, ex-namorado, se o ex-namorado, ex-marido, ainda que não dentro da residência cometa essa violência, ela se encaixa como violência doméstica, como qualquer outra família, pode ser o pai, o irmão, o tio, enfim. E tem a violência que acontece, a violência na rua, que na grande maioria das vezes, né, vai ser um total desconhecido. Então é aquele oportunista, né, que fica ali na espreita, que fica olhando a mulher que parece mais frágil, a mais distraída, a mais vulnerável, e aí comete a, a violência. Não sei se sabe, se alguém pegar alguma coisa.
Então eu quero que Então, você assim, fale agora o porquê do nome Zanshin, né? Que eu acho que ele tem tudo a ver, para nós que somos sim, das artes marciais, a gente sabe o que é, mas eu gostaria que você explicasse que tem tudo a ver com a técnica, né? sim. Zanshin é uma expressão japonesa que quer dizer estado de alerta ou estado de constante alerta. Então, um dos grandes objetivos, se não o principal objetivo desse projeto, é estar despertando esse estado de consciência nessa mulher, né? Que ela está sempre em alerta. Porque quando você está em alerta, sua postura muda. Quando você abre a porta da sua casa e sai, quando você caminha na rua, a sua postura muda, a sua postura corporal inteira, né? Assim, você está sempre olhando para cima, você está sempre olhando para os lados, a gente diz, né? Independente de você achar que tem alguém ou não andando atrás de você, você nunca anda muito tempo sem dar uma olhada para trás, porque às vezes você ainda não percebeu, mas a pessoa está percebendo você. Então, o fato de você olhar para trás, isso já inibe, porque as pessoas são muito covardes. Então, às vezes, se você demonstrar a mínima atitude, a mínima reação, já inibe essa pessoa. Então, assim, eles são tão covardes que tem uma mulher com guarda-chuva na mão e umas mãos vazias, ele vai preferir as mãos vazias, porque a guarda-chuva pode se tornar uma arma. Então, assim, você, o zanchinho, esse estado de atenção e de você estar sempre um passo à frente, é um dos grandes objetivos desse curso, né? Com certeza. As pessoas também perguntam muito, né? O que é as mulheres, né? O que é a defesa pessoal, né? Já a parte mais física, e o que difere ela de você fazer uma luta ou uma arte marcial? Então, assim, qual que é melhor? Eu entro no karatê, entro no judô, faço um curso de defesa pessoal. Então, assim, a gente está falando de duas coisas diferentes, porque assim, a defesa pessoal, ela engloba várias artes marciais, né? E várias lutas, vários golpes, vários movimentos de várias lutas, várias defesas de várias lutas, e vai te. Só um minutinho. Pessoal, se tiverem perguntas, dúvidas, pode Isso, mandar desculpa, aqui no gente, chat. mas é que eu esqueci uma coisa ligada, perdão. Mas então, a defesa pessoal, diferente de uma. Para um pouquinho de abrir e fechar a porta que está me atrapalhando. Só um pouquinho. Desculpa. Não, é porque o Fábio está assistindo no quarto, quando ele abre, aí o som interfere aqui, aí eu fico dispersa. Perdão, gente. Mas então, a defesa pessoal, ela tem, né, movimentos, ela tem defesas de várias artes marciais e lutas, né? Ali a gente vai ver, quem conhece alguma coisa vai perceber muita coisa do karatê, muita coisa do jiu, a parte de chão toda, porque as lutas em pé, né, que basicamente são o quê? O karatê, o boxe, Muay Thai. Então, assim, as pessoas que aprendem a lutar de pé, se elas forem, de repente, para o embate no chão, muitas das vezes não vão saber o que fazer. E as pessoas da luta de chão, como judô e jiu-jitsu, também, uma coisa em pé, não vai saber o que fazer. Então, para fazer um curso de defesa pessoal, é necessário ter defesas, né, e ataques de ambas as lutas. Então, assim, o curso de defesa pessoal basicamente é isso. Ao invés de você aprender uma só arte marcial ou luta, ali você vai estar aprendendo só saídas de realmente de agarrões, né? Essas coisas. Com certeza. E aí você estava até falando, né, que a pessoa começa no curso, né, as mulheres, principalmente quem já sofreu algum tipo de agressão doméstica ou agressão na rua, elas entram para o curso assim, cabisbaixa, né, o ombrinho assim, mais curvo, toda quietinha ali, e no decorrer do próprio movimento ali, que tem uma duração de 4 a 5 horas, tá, pessoal? Não é uma brincadeira que você vai ali meia hora, é uma coisa muito bem estruturada mesmo. E aí chega no final do curso, as mulheres já saem ali com um poder corporal, né? Por mais que a gente saiba que quem é praticante de artes marciais sabe que não adianta você fazer uma vez um movimento, né, que você não vai saber replicar. Então você precisa praticar muitas vezes os mesmos movimentos, os mesmos golpes, para que você tenha uma certa competência e habilidade em executar aquilo quando numa situação de risco. Mas
no decorrer aí da trajetória do curso em si, a pessoa já vai ganhando aí um ar, né, que a gente chama isso de empoderamento, né, e ela se torna uma pessoa mais confiante. Como que é isso na prática? Como que você percebe aí, você que já faz mais de um ano, né, praticamente um ano e meio que vocês estão em desenvolvimento dessas técnicas, como que você percebe que as mulheres vêm até você depois e falam o feedback delas? Então, ali, né, depois de tantas edições e tantas alunas, para mim ficou uma coisa, se tornou muito fácil eu perceber, identificar a mulher que chegou ali depois de ter sofrido algum tipo de violência e pela maneira como ela chega, né, porque infelizmente a grande maioria das mulheres vão buscar esse tipo de curso depois de já terem sofrido um tipo de violência, né, ainda é a minoria que vai como prevenção. Então, as que já sofreram, algumas no final querem falar comigo e acabam contando um pouquinho da história, né, para dizer o quanto que isso ajudou, o curso ajudou, ou às vezes fala pelas redes sociais, por direct e tudo mais. Mas se tornou muito fácil para mim observar. Então, assim, quando a gente está conversando e quando determinadas situações, porque o curso, né, para quem não fez, a gente começa com situações de pé, né, que são agarramentos pelo punho, agarramento no ombro, pescoço, e aí essa violência, né, vai progredindo para se a mulher, no caso, não conseguiu se desvencilhar desse agressor nesses momentos e foi parar no chão, ainda tem chance e a gente ensina as técnicas de chão. Então, assim, quando a gente faz essa apresentação, né, eu junto com o Fábio, eu percebo no olhar, para mim fica muito claro, o olhar daquela mulher que aquele gatilho, eita, acho que isso já pode ter acontecido com essa pessoa, acho que isso. E no fim, quando a gente encerra, a gente sempre pergunta se tem alguma dúvida, se quer que repasse alguma coisa de novo, ou se alguma coisa, alguma situação que a gente não abordou. E aí, nessa hora também começa a aparecer coisas, né? Porque tem mulheres que no fim falam assim: ah, e se ao invés de eu estar deitada com a minha barriga para cima, nessa situação do chão, eu estivesse para baixo? Aí você pensa: pode ser que tenha acontecido com ela. Ou então, ah, e se fosse assim, se fosse um travesseiro? Então a gente começa a perceber que o negócio não tá fácil. E aí, quando essa mulher termina esse curso e que a gente faz aquela roda e agradece pela participação, são as mulheres que mais se emocionam. E a gente se emociona também, porque quando elas chegam ali, é notório, até mesmo por conta da postura corporal, né? Elas chegam com o ombro muito caído, olhando para baixo, para o chão, não mantém contato visual com a gente, muito tímida, muito ressabiada, até o toque. Quando você, né, vai tocar para demonstrar alguma coisa, elas dão aquelas assustadas. E depois elas, conforme vai no decorrer do curso, a gente vai demonstrando, elas vão praticando e vão vendo que elas são capazes de aprender, que são capazes de se defender, elas saem completamente modificadas, elas saem risonhas, elas saem com um astral, mas, né, com uma autoestima, você percebe que mesmo que momentaneamente, que é claro que 5 horas não vai resolver a questão dessa mulher, mas a gente quer fazer o que com esse curso? A gente quer demonstrar e provar que é possível a mulher se defender de um agressor maior e mais forte que ela, que a mulher não tem essa história de sexo frágil, e a gente quer botar uma sementinha ali para que ela continue treinando alguma coisa, né? Alguma dessas, lá, já que a gente mostra movimentos de tantas artes marciais e lutas, que ela se identifique com alguma coisa e que continue treinando, porque realmente somente a repetição exaustiva daqueles movimentos vai levar ele a ser um movimento natural. Porque é claro que a gente não tem a menor pretensão, a gente até deixa isso bem claro, que é impossível uma mulher sair dali dominando aquelas técnicas. Ela, naquele dia, ela vai lembrar de muita coisa, cada vez menos, e depois ela vai ter dúvidas de tudo. Tipo, era para eu virar para onde? Então, se numa situação real ela tiver que pensar por um segundo, perdeu. Isso, infelizmente, é verdade, né? E a gente, por isso a gente deu continuidade, e é importante continuar o treino, é o que a gente sempre fala, porque o treino é para a vida toda. Porque, como tudo na vida, né? Se você para de praticar, você vai perdendo. Até a gente que cozinha. Se a gente fica uma semana viajando, comendo fora, quando volta, a gente já perde um pouquinho a mão ali, já salva um negocinho aqui ou ali. Então, assim, é a prática. E quando é a sua vida que está em jogo, um segundo faz toda a diferença. Você não pode hesitar, né? Parar para pensar. Então, assim, como você estava falando, né, dos tipos de agressão, como perceber, então, o que, que a gente orienta bastante quando essa agressão vem de um conhecido,
Porque independente, né, se essa agressão ela é doméstica ou se ela é uma agressão que aconteceu na rua, isso abala muito a autoestima da mulher. Quando é uma agressão que aconteceu na rua com um desconhecido, isso mexe com tudo, né, com o psicológico dessa mulher, ela vai se tornar uma mulher momentaneamente insegura, ela vai achar que é da natureza humana se sentir culpada, a gente sempre acha que a culpa foi nossa, a gente fez alguma coisa para merecer aquilo, e ainda a nossa sociedade ainda é muito machista, ainda julga muito. Então, assim, uma mulher que é vítima de violência, principalmente uma violência sexual, ainda querem dizer, ah, mas essa hora estava fazendo o que ali, mas com tal roupa, ah, porque bebeu, tinha bebido. Então, assim, nada justifica. Então, assim, a gente é uma sociedade que julga muito. Então, essa mulher, ela fica realmente, né, no primeiro momento, acreditando que está certo. Ah, eu devo ter feito alguma coisa de errado para merecer que isso tenha acontecido comigo. Então, isso abala a vida dela como um todo, abala a vida social dela, a vida profissional. Uma mulher que vai ter medo de sair sozinha. Então, isso atrapalha a vida dessa mulher como um todo. E quando é uma violência doméstica, que o buraco é muito mais embaixo, porque tem a relação emocional aí envolvida, porque é muito fácil, né, quem está de fora julgar, por que não larga esse cara, por que não vai embora? Mas tem várias questões envolvidas aí, né? Porque muitas vezes a pessoa é dependente financeiramente desse marido, desse namorado, desse companheiro, enfim. Às vezes tem crianças envolvidas e às vezes o cara ameaça que vai sumir com as crianças, que vai fazer, vai acontecer. Então, assim, tem um monte de coisas aí envolvidas. Então, essa mulher, ela acaba sendo minada durante muito tempo. A autoestima dela é minada. Então, assim, normalmente esses caras vão falar o quê? Você não é nada. Você é uma merda de mulher, uma porcaria de mulher, ninguém vai te querer mais, ninguém vai te querer com filho, vai voltar para casa da sua família, aquela sua família assim, vão tacar tal coisa na sua cara e não sei o quê. Então a mulher acaba acreditando em tudo aquilo, né? Às vezes a mulher abriu mão da vida profissional para cuidar dos filhos, ou porque o marido era ciumento, porque no início, gente, ninguém conhece um agressor e ele se apresenta como agressor e você casa com um agressor. Ele vai ser um príncipe. Ele vai ser um cara muito sedutor. E aí, quando, né, você está apaixonada, né, é tudo muito incrível, tudo muito fantástico. E até os primeiros sinais, né, de ciúmes, você vai ver como uma coisa bonitinha. Ah, ele me ama muito, ele tem ciúmes de mim, até que isso vira uma coisa doentia. Ele começa a te afastar da sua família, ter ciúmes da sua mãe, ter ciúmes das suas irmãs, das suas tias, dizer que você liga mais para sua família do que para ele. E isso ele vai te afastando até de uma maneira intencional, porque aí você não vai ter com quem conversar. Para quem que você vai dizer que está acontecendo alguma coisa errada na sua casa? Então, Exato. assim, essa mulher. Isso começa num relacionamento abusivo, né? A gente já Sim, falou aqui vários tópicos, várias compartilhamento de informações sobre relacionamento abusivo, que começa o abusador, tem pessoas que têm vergonha de falar, né? Ai, nossa, ele é um abusador. Abusador é uma palavra feia, uma palavra forte, mas é uma palavra verdadeira. Então a gente não precisa mascarar aquilo que a gente está passando, aquilo que a gente está vivendo. Quanto antes você pedir ajuda, é melhor para você. A Áurea Narras, ela é uma líder aqui das mulheres de sucesso, das mulheres que decidem, da Baixada Santista. E ela fez um comentário aqui, uma pergunta que eu acho que é muito pertinente. Voltando à violência doméstica, me preocupa muito também as crianças que sofrem abuso. As mães dessas crianças são orientadas como agir contra estes molestadores domésticos? O primeiro momento é qualquer mulher, qualquer mãe, ela se torna um leão, ela se torna um animal assim com um instinto selvagem quando algum malfeitor vai para dos seus filhos, né? Isso em qualquer situação da vida. Ela prefere muito mais ela sofrer uma agressão do que ver um filho sofrendo uma agressão. Então, a virada de chave, muitas vezes, para grande parte dessas mulheres, só acontece quando a agressão começa a ir para os filhos, certo? certo. Certo, tem muitas mulheres, porque assim, muitas vezes acontece o quê? O marido ou o companheiro, enquanto a criança tem até determinada idade, ou às vezes não, né? Porque não tem regra esse negócio. Porque às vezes a mulher tem um neném e o companheiro, mesmo que seja o pai daquele neném, tem ciúmes, acha que a mãe está dando muita atenção para o neném. Ou então, muitas vezes, principalmente isso acontece quando os filhos homens, né, entram na pré-adolescência, e aí os pais começam a perseguir muito esse filho.
Então, assim, eu já vi muito no curso, no final do curso, a mulher vem falar comigo e a agressão não estava nem sendo contra ela, estava sendo contra um filho. Então, assim, o curso, né, isso é um assunto muito que engloba muita coisa. Então, assim, o Zanshin, ele, embora a gente troque, a gente lance essas luzinhas do que é a gente explicar o que é violência patrimonial, o que é violência psicológica, emocional, mas a gente, o nosso, né, a nossa área é mesmo a parte da defesa pessoal física. E aí o que a gente deixa para essas mulheres de orientação, após a gente ter dado uma pincelada sobre o que é, porque muitas vezes tem mulheres que nem identificaram ainda que estão num relacionamento abusivo. Depois que a gente explica, olha, tem vários tipos de violência, porque quando fala violência, acha que é só física. Se o cara não me bate, então ele não é um cara violento, mas às vezes é um cara que não apoia o seu sucesso, que tem inveja de você, entendeu? Então, assim, que não deixa você usar o seu dinheiro como você quer. Eu conheço várias mulheres aqui que trabalham e, tipo, querem entrar numa academia e o marido fala, não, você não vai entrar porque a gente tem X coisa para pagar. Ela não tem nem o direito de dar destino ao dinheiro dela. Então, assim, ela fica totalmente dependente dessa pessoa. Então, assim, muita gente, depois que a gente tem essa conversa com a gente, que lógico, uma conversa muito ali, a gente fica 30, 40 minutos no máximo falando, dando uma pincelada, porque nem é a nossa área, a gente não é, né, psicólogo, não é a nossa área. O que a gente orienta a gente tem todo um serviço, a gente até distribui a cartilha, né, da prefeitura, da Com Mulher, onde ali vai ter toda a orientação dos lugares onde buscar. Inclusive, eu estou aqui com uma folhinha aqui do meu lado, olho toda hora para não esquecer. Se eu esquecer, por favor, você me lembra. E se por acaso der o nosso tempo e eu tiver que voltar só para dar esse recadinho, que são recados muito importantes que eu procurei adicionar para saber como é que está o funcionamento da Delegacia da Mulher, como é que estava se dando tudo isso agora nesse momento, né, da pandemia. Então ela me passou e eu vou orientar como é que está o funcionamento para acolher as mulheres vítimas de violência nesse período de quarentena. E inclusive uma coisa que era muita informação e que eu achei ela muito boa, eu já publiquei lá na página do Facebook do Zanshin e também já publiquei aqui no Instagram do Zanshin e que ali está dizendo como é que está funcionando os CREAS e está dizendo os telefones de todas as unidades, inclusive está dizendo até se você não sabe qual atende ao seu bairro, ali está dizendo cada bairro é atendido aonde. Então, assim, esse post já está lá na página do Facebook do Zanshin, já está também no Instagram do Zanshin, porque não ia dar para eu falar, porque é muita informação e é uma informação muito importante. E, enfim, então a gente dá os caminhos para essa pessoa estar buscando. E fora isso, também a gente sempre indica a ONG Ela, que é uma ONG especializada em atender mulheres vítimas de violência. Lá vocês vão contar com todo um apoio psicológico, né? Tem a Júlia, que é uma das gestoras, que é psicóloga, tem a Thaís Périco e a sócia dela, perdão, agora eu não vou lembrar o nome, que também é advogada, e elas são especializadas em direitos das mulheres. Então, assim, se você precisar de uma orientação jurídica, trocar uma conversa, elas estão 24 horas, todas elas colocam à inteira disposição das mulheres que estão sofrendo algum tipo de violência, e mesmo agora com a pandemia, eu já vi 2 casos que a Thaís saiu, porque eram coisas muito graves, então ela saiu para atender essa mulher e acompanhar essa mulher até a delegacia. Então, assim, o que a gente fala em questão de Zanshin, de você estar ali em estado de alerta sempre, dificilmente, a não ser que seja uma pessoa que sofra, né, de algum problema, um distúrbio psicológico ou mental, dificilmente essa pessoa do nada vai partir para uma agressão física. Então, a agressão, ela normalmente, dentro de um relacionamento, uma violência doméstica, ela começa com essa agressão, né, psicológica, de ficar minando você, de não te elogiar, ficar te diminuindo e tudo mais, até chegar ao ponto de um dia te dar um empurrão. Aí a pessoa fala assim, mas ele não me agrediu, ele só me empurrou. E aí esse empurrão vira um apertão, que vira um soco, e aí vai tendo essa progressão dessa violência. Eu sei que, assim, quando a mulher está envolvida sentimentalmente com o cara, é difícil ela aceitar, ver aquele cara como um agressor, e ela acredita, porque depois eles vão chorar, vão implorar que nunca mais vão fazer aquilo, mas é fato. Ele pode ficar, um agressor, ele pode ficar 2 anos, ele pode enfiar a mão no seu rosto, ele pode te agredir, vai ficar 1, 2, 3 anos sem fazer mais isso. Mas em algum momento ele vai voltar a fazer e vai ser mais grave do que a primeira vez. Então não tem isso de que ele me prometeu, ele não vai fazer nunca mais. Ele vai fazer. Quando aquele gatilho for
acionado novamente, ele vai fazer e cada vez ele vai botar mais agressão naquilo, mais força, mais violência, mais raiva naquela situação. Então, assim, se você começou a namorar com um cara, começou a sair, fica atenta a tudo. Então, assim, se ele já falou com você de uma maneira diferente, mais grosseira, já levantou o tom de voz para você, já liga um alerta que essa pessoa não é uma pessoa legal. Então, assim, e outra, né, que a gente fala muito da violência doméstica, quando esses companheiros agressores saem de casa, eles costumam muito procurar, mas assim, para não me perder, falando ainda em relação a quando tem crianças, então assim, quando tem crianças é muito mais complicado, porque a mulher acaba tendo realmente muita responsabilidade quando ela tem filhos. E eu soube, é coisa de quase 2 anos, um caso de uma pessoa que tem 3 filhos e que tomou essa atitude e que é louvável, porque assim, é fato, a criança que cresce num lar vendo a mãe ser agredida, se é um menino, ele vai achar que aquilo tá certo, que homem bate mulher, que a mulher tem que ser submissa ao homem, que se a mulher, de repente, a comida não estava pronta, ela merece um castigo. Então, porque assim, se a minha mãe aceita, o meu pai sempre fez, é porque assim. Há pouco tempo eu vi uma matéria de uma menina que foi assassinada e ela nunca falou nada, nunca reclamou, porque ela cresceu vendo o pai fazer isso com a mãe. Então ela achava que quando o marido começou a agredi-la, ela achava que isso fazia parte de um casamento, isso fazia parte de um relacionamento normal. Então olha aí a responsabilidade da mãe, permite né? que a filha, né, que está vendo essa situação, se coloque no lugar de passiva e o Então, assim, filho de possível agressor também, né? possível agressor. Então, assim, e a filha, né, ela vai acabar aceitando, porque a gente sabe, né, que a filha, o primeiro amor da menina é o pai, do menino é a mãe. Então, assim, ela vai acabar buscando, ainda que inconscientemente, um parceiro que pareça com o pai. E quando essas agressões começarem a acontecer, ela vai achar que tudo bem, porque a mãe dela tá com o pai até hoje, sempre foi assim, que é assim mesmo, que marido e mulher de vez em quando acontece isso. Não é. Então, assim, essa corrente precisa ser quebrada. Precisa esse elo ali, precisa ser rompido em algum lugar. Porque olha a mensagem que você está passando, né, para os seus filhos. Então, isso vai ficar se perpetuando. Então, assim, acabou o respeito, houve agressão, não tem mais como continuar esse relacionamento. E ainda que a pessoa chore, implore, não adianta, a gente sabe milhões de casos que as mulheres deram outras chances e aconteceu de novo e outras que acabaram perdendo a vida, né? Infelizmente. Aí você estava falando sobre relacionamentos, né? Tem que meter a colher, é verdade. Eu acho que isso, além de ser uma utilidade pública, todo mundo tem responsabilidade, né? A Prefeitura de Santos fez um projeto muito consciente, falando de tem que meter a colher. Se você presencia, se você ouve o seu vizinho cometer algum tipo de agressão, alguém pedir algum tipo de ajuda, e aí o dito popular, antigamente se falava em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Isso, você está sendo omisso, você está sendo passivo, você está sendo conivente, e pode ser até que você pague judicialmente por saber que está havendo esse tipo de agressão com um lar conhecido, dentro da sua família ou com seu vizinho, e você não tomou nenhuma atitude, né? Eu acho que nós, Sim. como cidadãos, temos o direito, temos o dever de cumprir as nossas leis também, né? Acho que a ajuda mútua, o colaborar, o compartilhar, um ombro amigo que seja para essa mulher vir e saber que ela pode ser acolhida por você, que você vai escutar. Gente, é fundamental que a gente não julgue ninguém, não importa porque ela continua passando por isso. Importa o que você pode fazer por essa pessoa para que ela saia dessa situação. Esse projeto do Zanchin, assim, é algo que veio muito forte. Acho que na época a gente até conhece alguns casos em comuns, né? De situações de pessoas passando por essa infelicidade, por essa situação dentro da sua casa. E existe isso, não tem... como que eu posso dizer assim? Não tem paradigma social, né? Por exemplo, não é só na favela que acontece. Não é, porque ele mora lá num lugar que é ruim,
ou ele não tem estudo que ele faz isso em família, né? Muito pelo contrário, pode acontecer de um agressor, de um abusador, manter esse status da pessoa, da mulher ou da família em si enjaulada em uma pessoa que tem uma cultura, que tem um status social mais elevado também. Então, é importante a gente Sim. desmistificar isso, que está em todas as classes sociais, tá, gente? E eu gostaria que E você o. comentasse aí essa Não, sequência que você já ia colocar aí do meter a colher. sim, né, às vezes porque você já escutou seus vizinhos brigando várias vezes, e aí, né, fala assim, ah, ela é uma sem vergonha, porque toda semana é isso, e ela, mas assim, você sabe, né, a situação é aquilo, não importa, você não tem que ficar julgando, nem ficar querendo saber o que está acontecendo, o que leva essa mulher a não ser desse relacionamento. Muitas vezes ela não tem para onde ir. Por exemplo, se essa mulher, ao invés de passar a noite com um cara ameaçando ela e berrando, ela batesse na sua porta, ela é sua vizinha, ela batesse na sua porta e falasse, olha, eu não posso ficar lá com ele porque ele está muito, eu posso passar essa noite aqui, você iria abrir? Você iria falar, não, vem, pode vir, você e seus filhos dormem aqui hoje. Então, assim, se você que está ali do lado ouvindo não abre, então você imagina como que essa mulher pensa, vou passar a noite com meus filhos pela rua. Então, assim, é muito complicado. Então, a gente tem essa campanha aí muito forte do 180 e, infelizmente, isso não escolhe, né? Classe social. Agora, acho que tem 2 semanas, eu estava vendo um caso no Rio de Janeiro, de uma atriz até, agora eu esqueci o nome dela. Já é senhora, para você ver que acontece em todas as faixas etárias. É bem legal que o Zanchin, né, a gente vê as jovens mulheres, né, de 18 anos, até pessoas de 60 e pouco. No SESC, acho que eu tive aluna de 70 e alguma coisa de idade. Então, assim, essa atriz, que eu agora não me lembro o nome no Rio, mas agora depois de 2 semanas, ela estava sofrendo violência doméstica, né, do marido. Ela acordou com ele socando as costas dela e ele já não estava respeitando a quarentena, botando a vida dela, né, em risco também, porque saía sem máscara e tal, desnecessariamente. E estava agitado, né, com esse negócio do isolamento, então já começaram a quebrar coisa dentro de casa, até que um dia ela estava dormindo e ele começou a socar as costas dela e ela acordou com isso. Ela é amiga da Luísa Brunet, que também todo mundo deve saber, né, que foi vítima de violência doméstica. E aí ela foi e mandou uma mensagem assim para a Luísa Brunet, SOS, que é muito importante você, o que a gente fala, né, você sempre ter alguém da sua confiança, ainda mais quando você já percebe essas coisas assim. Então ela mandou só isso, SOS. A Luísa Brunet foi, ligou para delegacia, deu o endereço dela. Quando o porteiro interfonou, ela foi também muito esperta, para ele não perceber, né, que era a polícia que ia subir. Ela falou assim: a entrega da farmácia. E aí, quando subiu, eram os policiais, aí viram a casa, né, toda revirada, realmente, ela com algumas hematomas nas costas, e aí eles só ficaram ali para ele pegar o que ele quisesse, né, de uso pessoal, porque já entrou com a medida protetiva. Então, assim, isso acontece. E voltando ao projeto Zanchin, né? Ali a gente não tem a pretensão, porque é um dia só, são 5 horas, então se a nossa intenção ali é desmistificar o que é defesa pessoal, é passar os conceitos do que realmente é defesa pessoal, é mostrar e provar que é possível, sim, se defender de uma pessoa maior, e é deixar a sementinha para que essa mulher busque alguma atividade, alguma arte marcial, alguma luta, algum curso até de defesa pessoal, para dar continuidade a isso. Aí tá, e as pessoas perguntam, mas porque né, o tema da live é recuperando a autoestima. Então, assim, a gente sabe que a mulher que chega, que foi violentada, ela está muito destruída. Ela está se sentindo toda em cacos, literalmente. Ela está com psicológico, com emocional, está toda detonada. Então, assim, assim como a atividade física, né? Quando você começa a praticar qualquer tipo de atividade física, você já se sente melhor, seu condicionamento muda e daí você se sente mais disposto para enfrentar todas as outras áreas da sua vida. É claro, você ir no salão, passar um dia lá, cortar o cabelo, sair maquiada, isso vai resolver esses problemas? Não, mas isso vai te dar uma confiança para você ir numa entrevista de emprego. Então, assim, a gente usa a defesa pessoal como resgate da autoestima nesse sentido, porque essa mulher está tão desacreditada, ela está tão rotulada, tão machucada pela sociedade, às vezes dentro do seio da própria família, às vezes não tem nem o apoio da família dela,
ela chega com tanta crença negativa, errada sobre ela, né, de que ela permitiu que isso acontecesse, ela já se culpa muito, né, ela se sente sempre uma coisa muito comum entre todas elas é a vergonha, né, se sentir envergonhada de ter se permitido, ter ficado naquele, se culpar por, de repente, acho que tem filho, né, dos filhos terem presenciado determinadas coisas e tudo mais. Então, a partir do momento que, mesmo que ali durante 5 horas, ela vê que ela é capaz de realizar alguma coisa em seu benefício próprio para assegurar, né, o seu bem-estar, ela resgata de alguma forma a confiança nela mesma. E eu acho que a pior coisa que a gente pode perder é a fé na gente. Então, às vezes, essa mulher ela está num relacionamento tão abusivo, tantos anos, acreditando que uma pessoa ali durante anos, falando que ela não é nada, que ela nunca vai conseguir nada, que ela não é ninguém, que ela acredita que a vida dela, muitas das vezes elas se submetem a isso porque elas acreditam que a vida delas não vale nada. Então, assim, se a minha vida não tem importância, se eu não tenho valor, tanto faz. Pode fazer o que quiser comigo. Eu não faço diferença para ninguém, não faço diferença na humanidade, na sociedade, na vida de ninguém. Então, dane-se o que acontecer comigo. Se morrer, se ele me matar, matou. Melhor que acaba. Uma chega num ponto tal de depressão que até pensa, se ele realmente me matar, infelizmente, é pesado esse assunto? É um assunto pesado. Mas é verdade, elas chegam num ponto que fala assim, eu torço para que ele consiga, um dia ele consiga me matar para acabar esse sofrimento. Então, quando ela vê uma luzinha no fim do túnel, um start de que não, eu posso realizar alguma coisa, eu posso, eu consigo, eu tenho força. Então, ela já sai dali com essa autoconfiança, já em processo de cura, e vai sair dessa margem da sociedade que rotulou ela, né, como nada, como uma coitada, para voltar a ser protagonista da vida dela. Então, ela tomar novamente, o que a gente quer fazer é justamente empoderar essa mulher para que ela tome as rédeas da vida dela de novo. Com certeza. E aí, quando a gente está ali no calor, na emoção, na sensação, na vibração física mesmo, de conseguir virar, né? E esse virar o corpo do outro nos movimentos que são feitos nas técnicas apresentadas por vocês, é uma virada de chave mental também, né? A gente consegue fazer uma alteração no estado de consciência, a gente consegue entender que se eu posso derrubar, perfeito, Fábio. A técnica vence a força e o espírito vence a técnica. Então, assim, é acreditar. Se você sabe que você pode sair dessa situação, e é importante que você converse com muitas pessoas que já saíram disso também, que nesses encontros que vocês fazem também existem essas pessoas que já saíram, já até reconstruíram sua vida. Sim. Muitas vezes o emocional ainda fica muito abalado, curado, mas essa pessoa entra em contato com outras pessoas que já saíram dessa situação, né? Sim, que uma coisa que a gente... Porque também isso que você falou de virar a chavinha é muito importante, porque, assim, isso é muito simbólico, né? Se virar a chave, se você pensa, se eu conseguir tirar uma pessoa 60, 70 quilos mais pesada do que eu de cima de mim, então eu também posso fazer tal coisa, eu também, isso aí vai, né, abrindo a sua mente para as possibilidades, as coisas que você é capaz de fazer. E o que a gente sempre fala, até por conta, né, da nossa diferença de tamanho, quem olha, quem nunca não tem noção de nada, e me vê do lado do Fábio, no começo do curso, eu penso assim, não, isso não vai funcionar. A então, diferença, assim, mostra assim, ele tem mais ou menos uns 40 quilos, 50 mais que você, uns 30 centímetros de altura a mais, por aí, né? A proporção, gente, é muito, destoa muito, para vocês terem uma noção. E aí, é interessante também, porque assim, e eu gosto, assim, né? Não sei se você estava no curso que tinha duas moças muito grandes, assim, muito, muito fortes, muito grandes. Enfim, elas são pessoas de mais de 100 quilos, com certeza. E aí, no final do curso, elas, quando a gente foi agradecer, uma delas falou assim, olha, eu não tô conseguindo, não consegui tirar ela. E elas tinham mais ou menos o mesmo peso. As duas tinham mais de 100 quilos e fizeram dupla, mas elas não estavam conseguindo uma tirar a outra. E aí eu fui e falei assim, então vem cá. E deitei no chão, e ela deitou aqui em cima e eu tirei. Aí a outra ainda não, né, satisfeita, você agora faz comigo? Eu falei, faço. Então, o que a gente sempre coloca é, a técnica sempre vai sobrepor a força. Então, quando você tem a técnica, você não precisa da força, né? Que eu acho que muita gente deve estar se perguntando mas como é que eu, sendo mais fraca que um homem, eu vou conseguir me livrar dele? Com técnica. Porque se você tem a técnica, você não vai precisar de tanta força. Vai precisar de força? Vai, mas não da força que você imagina
né, para tirar uma pessoa maior do que você. E assim, eu tive vários feedbacks, né, que infelizmente, mas felizmente, de pessoas que participaram. Uma você conhece, né, que ela fez também acho que 3 vezes o curso, a Paulinha, a motoqueira. Sim, sim. Ela agora, esse ano, ela me mandou mensagem com várias fotos, né, de alguns hematomas. Eu tô falando o nome dela porque, obviamente, eu pedi permissão, né? E ela falou que tudo bem, que ela, tipo, quer divulgar, ela virou fã e tudo mais. Então, assim, ela mandou umas fotos dela com um hematoma bem, uma mordida bem forte aqui, né, no antebraço. E uma pessoa num churrasco de motoclube e tal, a pessoa agrediu ela, um homem, e aí ela foi, conseguiu imobilizar esse homem no chão, né, dando um mata-leão nele, por isso a mordida, bem melhor uma mordida aqui do que, né, outra coisa. Tá sem vida. E aí, e aí o pessoal começou a gritar para ela, né, solta, solta, solta ele, porque ela estava enforcando ele. E aí ela soltou, ele pegou ela de novo. E aí ela conseguiu sair mais uma vez. É o que eu falo, né? Assim, você, em primeiro lugar, a sua segurança. Então, assim, eu falei para ela, né, eu não soltaria. Soltou, ele veio e fez a mesma coisa de novo. E teve uma outra aluna também que conseguiu. Então, assim, a Paulinha, ela falou assim para mim, olha, esse curso é muito bom porque tudo que eu consegui lembrar, eu consegui fazer e funcionou. Então, assim, realmente é muito, muito gratificante, né, esse feedback. Com certeza. E é importante a gente saber que ali a gente está tratando de uma situação de risco, é você querendo É a salvar a sua sua vida. vida, é a sua A sua vida. vida. Então, você vai usar de toda a força que você tem. E a força, não só a força física, a força mental, a força espiritual, a técnica, qualquer coisa que seja um gás a mais para você escapar. Dentro das artes marciais, eu lembro que a primeira frase que mais me marcou quando eu comecei a praticar o karatê foi: o karatê você vai aprender a se defender e a correr. Porque você não vai ali para a pessoa Ficar ir lá e te pegar de novo, né? Então você vai, aprende a se defender, imobiliza essa pessoa e pé na tábua. Para quê? Para você aquilo que a pedir gente, ajuda, que né? Porque que o que a gente tentou fazer? A gente tentou mapear quais são os tipos mais frequentes, né, de agressão física, como é que essa violência física normalmente se inicia, e aí a gente começou a fazer uma progressão, né? Começa com uma pessoa te segurando pelo seu braço, depois te segurando pelo seu pescoço, enfim, progredindo isso, e até ir ao chão se você até então não conseguiu se desvencilhar dessa pessoa. Então a gente ensina sempre, é óbvio que para cada situação dessa vai existir dezenas de saídas. A gente escolheu 2 ou 3 que a gente julgou mais fácil, no sentido de menos técnica e menos força. Sempre visando usar menos força e menos técnica, porque a gente está falando que está dando esse curso para mulheres que nunca tiveram contato com nenhum tipo de arte marcial nem luta. Então a gente sempre prioriza a técnica mais simples, que existe menos força. Então a gente mostra ali para cada situação 2 ou 3 saídas, né, dos agarrões, que sempre as agressões com algum tipo de agarrão, e depois uma técnica contundente para estar tá imobilizando essa pessoa pelo maior tempo possível, né, ela ficar inutilizada ali no chão, e aí nesse tempo é o tempo que a gente fala corre. Porque, claro, se um agressor, porque assim, a mulher, ela é mais fraca fisicamente que o homem. Então, assim, se você conseguiu sair, conseguiu dar um chute, um soco lá nas partes baixas dele, e ele tá ali gemendo no chão, você corre, porque se você ficar ali, ele pode se recuperar e tentar. E aí, se você der essa chance para ele tentar uma segunda vez, ele vai vir com muito mais raiva, porque assim, você machucou ele, você reagiu. Então ele vai vir, vai se tornar cada vez mais difícil. A intenção não é você ficar ali medindo força com o seu agressor. Não é você ficar trocando, é você salvar a sua vida. Então, assim, se você viu que já deu para você ganhar tempo, correr, entrar dentro de um comércio, se for na rua, né? A gente sempre fala, entra dentro de um comércio, pede socorro, ou, enfim, né? Várias coisas que a gente sempre gritando, não socorro, né? A gente sempre fala para gritar fogo, porque socorro as pessoas costumam não fugir. sair porque já sabe do que se trata. Então, quando fala fogo, a pessoa fica com medo de ser fogo na sua própria casa, no seu carro, então ela vai olhar onde é que o fogo, se o fogo vai atingi-la, né? Então a pessoa aparece. Então vai gritando fogo e tudo mais, e a intenção é essa realmente, é salvar a sua vida e não medir forças com esse agressor. Você usar esse tempo, né, para estar fugindo do agressor.
Alane, faltam aqui segundos para a gente terminar essa live que passou super rápido. Quero agradecer demais a sua disponibilidade, disposição assim super rápida em aceitar esse convite e poder falar sobre essa utilidade pública que é a defesa pessoal para mulheres. Então, muito obrigada a você, ao Fábio, novamente, por estarem aqui comigo. Eu que agradeço mais uma vez